Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai entender as verdadeiras causas que resultaram no golpe empresarial militar de 1964 e retirou o presidente João Goulart do seu cargo. O presidente Jango, como era mais conhecido, assumiu o país em 7 de setembro de 1961, depois que o Jânio Quadros, o presidente até então, decidiu renunciar. O Jango tinha um perfil trabalhista e nacionalista, ou seja, era a favor da existência de direitos trabalhistas e de um projeto de país em que os setores estratégicos da economia, como petróleo e energia, deveriam estar sob controle nacional. As importações deveriam ser substituídas pela produção nacional. Um forte plano de industrialização se fazia necessário, dentre outras medidas típicas de um projeto nacionalista. Em termos práticos, o Jango criou o 13º salário em 1962, que hoje todos os trabalhadores desfrutam no final do ano, criou o Estatuto do Trabalhador Rural, que concedia direitos trabalhistas como férias, folga semanal, limite de 8 horas de trabalho por dia aos trabalhadores rurais, porque naquele período eles trabalhavam em regime semelhante à escravidão. As jornadas de trabalho chegavam a 13, 14 horas por dia. Não tinha descanso semanal, férias, salário mínimo, a permissão para os trabalhadores se organizarem em associações ou sindicatos, dentre diversos outros direitos trabalhistas que o Estatuto do Trabalhador Rural passou a garantir. A Eletrobras, empresa de energia, foi criada também por Jango para que o Brasil tivesse o controle nacional da produção e distribuição de energia. Além disso, o presidente pretendia criar um conjunto de reformas sociais, conhecidas como reformas de base, como a reforma agrária, que daria um pedaço de terra aos milhões de camponeses sem terra, que representavam 60% da população brasileira, e a reforma educacional, com o objetivo de garantir o direito ao voto para os analfabetos, que eram a maioria do povo. Ele limitou o envio ao exterior do lucro das multinacionais, de modo que esse dinheiro ficasse dentro do Brasil. Devido a esse caráter trabalhista, nacionalista e reformista, os grandes empresários locais e internacionais, os grandes e ricos fazendeiros e os Estados Unidos, que queriam manter os trabalhadores sem qualquer direito trabalhista e o Brasil numa condição de atraso, ficaram muito insatisfeitos com Jango. Já tinham feito de tudo para impedir que ele se tornasse presidente, pressionando deputados a aprovarem um regime parlamentarista que dava mais poderes ao Congresso Nacional e menos ao presidente logo após o Jânio renunciar, o que acabou sendo um fracasso, porque 82% da população, numa votação realizada em 6 de janeiro de 1963, optou pelo regime presidencialista, onde o presidente é escolhido diretamente pelo povo e tem mais poderes. Jango, inclusive, diferentemente do que a direita diz hoje, que a população queria uma intervenção militar, mentira, ele tinha amplo apoio popular. Segundo pesquisa do Ibope, censurada pela grande mídia empresarial na época, que também apoiou intensamente o golpe, 45% da população considerava o seu governo ótimo ou bom, e 49% da população votaria nele se fosse candidato. As reformas sociais também tinham grande apoio do povo, com cerca de 60% de aprovação. Os trabalhadores queriam mais direitos, melhores condições de vida, o acesso à terra para trabalhar. Diversas ligas camponesas proliferavam em todo o país. Enfim, havia um cenário onde o presidente, amplamente apoiado pelo povo, queria implementar medidas democráticas contra os privilégios de uma elite parasita e escravista. Esses empresários, tais como a família Moreira Salles, fundadora do Banco Itaú, Paulo Maluf, um dos maiores empresários da construção civil naquele período, o Grupo Globo, o Grupo Folha de São Paulo, mais de 200 empresas estrangeiras, o governo dos Estados Unidos, dentre outros, se organizaram de várias maneiras para derrubar o presidente. Criaram o IPES, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, para financiar documentários, reportagens, movimentos sociais, estudantis e manifestações contra o governo, incluindo a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade,
verdade em 1964, na véspera do golpe, de modo que influenciasse a opinião pública dos mais variados setores, incluindo os militares das Forças Armadas, que sempre foram muito influenciados pelos Estados Unidos, não só culturalmente, mas também recebendo dinheiro e sendo corrompidos. A Escola Superior de Guerra, órgão de estudos sobre política, economia e defesa militar, subordinada ao Ministério da Defesa, foi criada com base na National War College, a Escola Nacional de Guerra dos Estados Unidos. Nossa, mas por que os Estados Unidos e os grandes empresários têm essa intenção de ter o máximo possível de influência, ligação e proximidade com as Forças Armadas, não só do Brasil, como do máximo possível de países? Porque se algum governo ousar contrariar os interesses econômicos e políticos dessa gente, eles têm a alternativa do golpe militar para retomar o poder. Esses setores é que mandam no mundo, meus caros, simplesmente porque o poder econômico está concentrado nas mãos deles e, consequentemente, eles possuem a capacidade de impulsionar os valores morais da sociedade, a cultura, controlar os maiores meios de comunicação, financiar candidaturas eleitorais, comprar votos, influenciar na atuação dos militares. Enfim, enquanto a elite tiver o controle dos bancos, das fábricas, da terra e das principais empresas, em qualquer país que seja, eles terão o poder econômico e, consequentemente, poder político e militar. Por isso, essa democracia que a gente vive é uma democracia burguesa, controlada pelos grandes empresários, assim como o seu processo eleitoral. Além do IPES, os ricos também criaram outras formas de derrubar o governo e garantir os seus interesses. O empresário estadunidense Ivan Heislocker, apoiado pelo governo dos Estados Unidos, criou o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que recebia muito dinheiro de empresas estrangeiras para financiar candidaturas eleitorais alinhadas aos seus interesses. Segundo o coronel reformado Elimar Pinheiro Moreira, que participou do golpe, cada um trazia 2 maletas, uma em cada braço. No total, 6 maletas. Mandei abrir. Começou uma briga, mas olhei e vi que era só dólar, dólar, dólar. Todas elas cheias de dólares, amarradinhos do banco, aqueles pacotes de depósito bancário. $1.200.000, uma quantia que, ajustada para os valores de hoje, seria algo em torno de 9,5 milhões. Foi levado no dia 30 de março de 1964 pelo então presidente da Fiesp, a Federação dos Empresários das Indústrias do Estado de São Paulo, para financiar o apoio do general Amaury Cruel, que havia sido chefe do gabinete militar e ministro da guerra do governo João Goulart e comandava o 2º Exército em São Paulo. O general, que até então era fiel ao governo do Jango, aderiu ao golpe depois de ser corrompido pelos empresários. Isso quem disse foi um militar que participou do golpe. E o apoio se deu militarmente por parte dos Estados Unidos também, através principalmente da Operação Brother Sun, que consistia na invasão do exército dos Estados Unidos no Brasil e o envio de armas aos militares daqui, de maneira que o golpe fosse realizado com sucesso. Cerca de 100 toneladas de armas leves e munições, navios petroleiros, uma esquadrilha de aviões de caça, um navio de transporte de helicópteros com 50 unidades a bordo, um navio de transporte de tropas e 25 aviões para transporte de material bélico, dentre diversas outras armas, receberam a autorização do governo dos Estados Unidos para serem enviadas ao Brasil. Como o Jango não ofereceu resistência, as armas acabaram não sendo utilizadas. Com a instauração da ditadura empresarial militar, pessoal, o que se viu foi um regime de terror contra o povo, com amplo apoio dos mesmos setores que colaboraram no financiamento do golpe. Métodos de tortura foram importados dos Estados Unidos. A chamada Operação Condor unificou todas as ditaduras da América Latina para perseguir quem se opusesse a esses governos. Cerca de 8 mil indígenas e 700 camponeses foram assassinados. Mais de 400 pessoas ainda estão desaparecidas. Aproximadamente 20 mil estudantes, operários, intelectuais e qualquer um que ousou criticar o governo foram barbaramente torturados, incluindo mulheres grávidas, crianças e até jogadores de futebol. Artistas e jornalistas censurados e expulsos do país.
país e que mesmo lá fora ainda continuaram sendo vigiados e perseguidos. Empresas torturando funcionários que reclamassem das condições de trabalho, como revelou um ex-operário da Volkswagen. Enfim, quem comemora o golpe de 1964 e a ditadura sanguinária que se estabeleceu por 21 anos contra os trabalhadores são pessoas desinformadas ou que estão a serviço dos interesses econômicos daqueles que se beneficiaram naquele período. Companheiros, todas as informações que eu mencionei estão na descrição do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para o máximo possível de pessoas conhecerem a verdade.